Olá, hoje eu vou falar a respeito do princípio da humanidade. Bom, deixe-me me apresentar, meu nome é Carla Jussara e no vídeo de hoje, além de falar desse princípio, eu sou também obrigada a falar mais dois princípios. O princípio da proporcionalidade e o princípio da individualização da pena. E no final eu vou comentar uma foto, uma postagem que eu fiz no meu Instagram, que essa foto viralizou aí e chegou aos comentários que chegaram nas redes sociais. Bom, vamos lá? Eu tenho que começar com vocês falando do princípio da humanidade. Ele está ligado diretamente ao princípio da proporcionalidade e o princípio da individualização da pena. Tá, tudo bem. Então, mas o que é então o princípio da proporcionalidade? É que, de acordo com o crime cometido, o quanto da pena, a sanção imposta é proporcional ao ato praticado. Ou seja, aquela pessoa que cometeu o furto de um biscoito, vamos supor, não pode ser uma pena imposta de 8 anos. Entende? Já de homicídio, a pena tem que ser imposta mais alta. Entende? Então, ou seja, o crime que você comete, a sanção imposta, ela é proporcional à prática do crime. Só que a gente tem que ver uma coisa, que nada é estático. A sociedade, ela muda constantemente. Nós estamos em plena evolução. Nós não estamos parados. Então, nós vamos ter determinados crimes que podem nos chamar a atenção pela hediondez e, no entanto, a pena imposta àquela pessoa não é a pena que a gente gostaria, como a pena máxima de 40 anos. Mas ela chega a uma pena de 20 e poucos anos. Exemplo, o crime que cometeu de uma criança, todo mundo vai lembrar, porque isso aí foi conhecido nacionalmente, né? Crime cometido em São Paulo, uma criança que foi jogada do prédio de um andar que estava naquele dia com o pai e a madrasta. Para muitas pessoas, naquela época, a gente falava que a pena máxima era de 30 anos. Né? Com a lei do pacote anticrime, ela aumentou para 40. Mas naquela época, 30 anos, muitos queriam uma pena de 30 anos. E muitos ainda falavam assim, no mínimo 30 anos. Né? Mal sabia que já era a pena máxima. Quando eu falo do princípio da individualização da pena, é que quem cometeu o crime é que vai responder por ele. Ah, Carla, isso é óbvio, né? Eu também acho. Mas a gente tem que perceber que nós temos familiares, muitas vezes a mãe assume a culpa de um filho para não ver o filho preso. O pai assume a culpa de um filho para não ver o filho preso. Obviamente não consegue, não vai adiante. Mas isso é comum acontecer. Então, quando eu falo da individualização da pena, eu também tenho que estar atrelado a ela, que é só individualização? Não. Eu tenho também outros requisitos. A folha de antecedentes criminais é um dos requisitos importantes. A personalidade, o grau de periculosidade, tudo isso é importante. Então, no momento em que eu tenho determinadas pessoas que estão cumprindo pena em presídio de segurança máxima, não estão lá à toa. Não estão lá porque os demais presídios estão superlotados. Não, eles estão lá porque a folha de antecedentes criminais, a personalidade do agente, o grau de periculosidade é muito elevado. E para que ele possa cumprir as regras, tem que ser no presídio de segurança máxima. Não tem outra alternativa. Então, nós vamos ter pessoas que vão cumprir pena, né, ainda na casa do albergado, na colônia agrícola, né, nos presídios, nas casas de detenção, mas tem outros que vão ter que cumprir a pena em regime de segurança máxima, ou seja, em presídio de segurança máxima. Por quê? Porque o seu grau de periculosidade,
a folha de antecedentes criminais e a sua personalidade, não dá para ser menos que isso. Essa é a realidade. Tá, Carla, então você já explicou o que é o princípio da individualização da pena, e a própria lei de execução penal também trata a respeito disso, né? Quando a gente tem o regime de RDD, o regime diferenciado, porque existe algo a mais em que a pessoa precisa aprender a cumprir, e somente um regime diferenciado é que vai fazer com que essa pessoa compreenda que ali quem coloca a ordem é a lei, naquele momento. Ok? Tá. Então eu já entendi o princípio da proporcionalidade, eu já entendi o princípio da individualização da pena e o que é o princípio da humanidade. O princípio da humanidade é, no momento em que eu tenho pessoas que estão cumprindo pena, que elas estão custodiadas pelo Estado, no momento que eu tenho essas pessoas que estão custodiadas pelo Estado, a dignidade dessa pessoa tem que ser preservada. O respeito à integridade física daquela pessoa tem que ser preservada. A proteção tem que ser dada com relação às rebeliões, né? A tudo que acontece. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu acabei de postar no meu Instagram a foto que está viralizando de um presídio, se eu não me engano, em Minas Gerais, que colocou os seus custodiados, todos eles sentados, né, de cabeça baixa, as mãos para trás, né, mas todos eles nus. O princípio da dignidade humana, ele persevera mesmo atrás dos muros dos presídios. Ela é inerente ao ser humano. Ela não é uma faculdade. Ela não é algo assim, hoje eu quero, amanhã não quero, depois eu vou pensar, deixa ali no cantinho. Ela é inerente ao ser humano e ela tem que ser preservada. E vale lembrar que o nosso país não há prisão perpétua e nem pena de morte. Vale lembrar também que para mudar essa história, não basta apenas construir mais presídios, porque vai chegar ao ponto que nós vamos ter tantos presídios que mesmo assim nós não vamos ter dinheiro para manter esses presídios. Já pensaram nisso? Mas nós temos 3 poderes que reinam no nosso país. Separadamente, mas de forma harmônica. Que eu digo que, na verdade, para mim são 4, mas a gente coloca o 3 porque a Constituição fala dos 3, né? Poder Executivo, Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Carla, quem é o 4º? A sociedade, o povo. Enquanto nós não analisarmos a questão, não enfrentarmos o problema com a sua total complexidade, nós não adiantaremos ter soluções simples para problemas complexos. Se você quer a solução de um problema, enfrente-o. Porque sem enfrentamento, não existe solução, não existe passe de mágica. Não é construindo o presídio que vai solucionar, que vai nos transmitir segurança. Mas também não é deixando de construir que nós vamos ter segurança. O que eu digo é, enquanto os poderes que agem independente, harmonicamente, não tiverem a mesma linha de pensamento, o mesmo lema, junto com a sociedade, a gente não vai mudar essa história. Nós estamos há décadas vendo a falência do sistema prisional. A luta que quem vive diariamente administrando isso sabe o quanto que é sacrifício manter isso de pé, com todas as suas mazelas. Se não está dando jeito, se nós não encontramos solução, se nós ainda vivemos uma sociedade temerosa, uma sociedade que não tem a liberdade, o direito de ir e vir,
Porque vai andar na rua à noite, nas cidades, com o celular, para ver se você volta para casa com o seu celular. Não vai, gente, não adianta, essa é a nossa realidade. Só que enquanto a gente buscar apenas a punição e colocar nas costas do direito penal tudo isso, nós vamos continuar vivendo de forma falida, assinando a nossa própria incompetência. Mas quando a gente se unir, quando nós tratarmos a complexidade desse problema como deve ser tratado, quando todos os poderes se unem em prol do país, quando a sociedade se une em prol de um bem melhor, aí eu acredito que a gente possa ter aí uma solução para enfrentar esse problema. Eu desejo, nós estamos em véspera de feriado, né? Um feriado bom para todos nós, mas uma reflexão. O que cada um de nós, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos contribuindo para melhorar o nosso país? É isso que a gente precisa começar a pensar. A gente precisa deixar as notícias ruins, negativas, constantes na mídia de lado e começar a trabalhar, arregaçar as mangas e fazer a diferença. Só que não precisam ser artistas, não precisam ser pessoas da mídia, não precisam ser ricos, famosos para isso. É cada um de nós. Todos os dias. Sabe aquele exercício que você tem de manhã, de acordar, escovar o dente, preparar o café? É isso. Todos os dias. Incluir isso na sua rotina. Só assim a gente consegue mudar o nosso país para melhor. Só assim a gente consegue evoluir, crescer. E só assim, aqueles que cumprem pena, não digo todos, podem ressignificar a sua história. Um feriado maravilhoso para todos nós. E até o próximo vídeo. Até lá.